Fala você do Mecânico Online, tudo bem? Dessa vez eu vim até a fábrica da Mercedes-Benz conhecer o processo de produção do ônibus elétrico. Eu mostro tudo isso para vocês a partir de agora. Vamos lá? Olá, você do Mecânico Online, tudo bem? Dessa vez eu vim até a fábrica da Mercedes-Benz Caminhões e Ônibus conhecer a linha de produção de um ônibus elétrico. Walter, um ônibus fabricado elétrico para a necessidade brasileira e da América do Sul. Exatamente, Tarcísio. É um prazer estar com vocês da Mecânico Online. E hoje é um momento histórico, é um momento de muita alegria para a Mercedes-Benz de estar apresentando o modelo EO500U, um chassi 100% brasileiro, elétrico, com capacidade de até 250 quilômetros de autonomia para atender todo o mercado brasileiro, inclusive América Latina. Recentemente apresentamos esse produto na maior feira internacional, chama Buzzworld. A gente apresentou esse chassi para o mundo inteiro. Então acho que a gente vai ter, com toda certeza, aí, uma grande oportunidade de contribuir com a mobilidade e emissão zero no transporte público. Já que a gente teve essa oportunidade de vir até aqui, a linha de produção, você vê que já tem alguns ônibus sendo fabricados. Os primeiros 25, 50 ônibus e um planejamento de até mais 500 ônibus aí para 2024. Como é que está isso? Sim, Tarcísio, a gente, esse semestre especialmente, passou a seriar esses veículos EO500U. Então, entregamos as primeiras 25 unidades que vão para o município de São Paulo. E até final de dezembro entregaremos mais 25, totalizando 50 primeiras unidades que vão atender as empresas Sambaíba, Mobi e Metrópole em São Paulo. E obviamente essas mesmas empresas, elas têm uma demanda maior de ônibus elétricos previstas aí para 2024 e 2025 que ultrapassam 500 ônibus. Para o empresário entender melhor, qual a utilização ideal que a gente pode estar visualizando esses ônibus elétricos nas cidades? Em que tipo de perfil esses ônibus elétricos melhor se encaixam? Olha, na verdade, o ônibus elétrico ele pode ser utilizado para toda e qualquer linha municipal que tenha uma distância de até 250 quilômetros. Então, independente se é tempo frio, se é tempo quente, com ar-condicionado, sem ar-condicionado, o produto Mercedes-Benz vai conseguir atender muito bem essa faixa de quilometragem de 250 quilômetros da melhor forma possível. Apesar de vocês falarem esse aspecto de autonomia em função do uso, a capacidade de baterias é modular, então é possível colocar mais ou menos os packs de baterias, é possível fazer isso? Sim, é possível. A Mercedes-Benz desenvolveu um sistema modular de baterias, então você pode operar com 3 packs, sendo 2 na parte traseira do ônibus e 1 na parte superior, ou até 6 packs de bateria, 2 atrás e 4 na parte superior do ônibus. Isso vai dar quilometragens que podem variar de 200 até, em casos mais extremos, aí 300 quilômetros de autonomia. Uma outra dúvida é o aspecto de custo. A gente observou aqui um custo de um ônibus desse custa aproximadamente 3 vezes de um ônibus equivalente com motorização diesel. Aspecto operacional, ele vai se pagar quando? Como é que funciona isso? Ou até mesmo, como a gente observa, um motor a combustão 2.000 peças, motor elétrico 60, 70 peças. A gente tem menos peças, vai ter uma manutenção mais barata? Sim, a tendência é justamente o ônibus elétrico, ele tem muito menos componentes do que um ônibus a diesel. Então a tendência, e o tempo vai dizer isso, né, Tarcísio? A tendência é ter um custo de manutenção menor e, embora o custo de aquisição seja maior do que o veículo a diesel, a operação dele, normalmente, ele gasta de energia elétrica
equivalente ao diesel 40% do que você gastaria no diesel. Então, o retorno desse investimento muitas vezes ocorrerá num período de 10 a 13 anos. Esse é mais ou menos o período de retorno de um ônibus elétrico. Olha, para você que pensa que o ônibus elétrico é coisa do futuro, ele já é uma realidade, já está acontecendo. A gente acompanhou já a produção dele aqui no Brasil, na fábrica da Mercedes-Benz, aqui em São Bernardo do Campo. E falando de futuro, o que é que a gente pode esperar dessa transição, Walter? Você que está acompanhando bem isso. Hoje a gente fala de ônibus elétrico, mas qual o caminho para a descarbonização que vocês visualizam aí nos próximos anos aí para o mercado brasileiro? Não existe uma única tecnologia. O elétrico não vai ser a única tecnologia nesse processo de descarbonização, até porque ele não vai se encaixar em 100% dos municípios, né? Existem municípios que estão em outro estágio, outra maturidade, outro desenvolvimento, né? E vale lembrar que para se implementar a eletrificação, você precisa trabalhar 4 pilares, né? Além da tecnologia e da infraestrutura, precisa ter claramente o desenho da política pública e o financiamento. E nem sempre todos os municípios têm esses 4 pilares andando de forma sincronizada. Então, para isso, a descarbonização, ela tem outros caminhos, como, por exemplo, a substituição de uma frota Euro 5 por Euro 6, a utilização de um diesel verde ou HVO, que pode reduzir em até 100% o CO2, enfim, e muitas outras tecnologias surgirão nesse meio do caminho para também contribuir com a descarbonização. O elétrico veio para ficar, sim, é fato, mas não será a única tecnologia. Perfeito. E aqui no Mecânica Online eu já agradeço ao Walter aí pela entrevista, essa aula aí que a gente pode conhecer um pouquinho mais de tecnologia. E aqui no Mecânica Online você conhece tudo quando a gente fala de ônibus elétrico, de tecnologia. A gente tem uma área de cursos, veículos elétricos e híbridos, mas aqui no mecanicaonline.com.br você também acompanha. Logo a seguir eu vou mostrar a estrutura, literalmente, a estrutura de um ônibus elétrico. Vou conversar com o pessoal aqui da Mercedes mostrando os detalhes de desenvolvimento, de fabricação e como são colocadas as baterias, inversores, tudo isso, motores elétricos, eu mostro para vocês logo a seguir aqui no Mecânica Online. Walter, muito obrigado, sucesso. Obrigado, Tarcísio, sucesso para todos vocês. Fala pessoal do Mecânica Online, tudo bem? Agora vamos conhecer literalmente em detalhes o ônibus elétrico da Mercedes-Benz. Eu estou aqui com o Mike. Mike, tem uma estrutura aqui do nosso lado, vamos dar uma volta conhecer? Vamos lá. Perfeito. Estou aproveitando as imagens do Ali, que está junto com a gente. Primeiro, essa aqui é a estrutura, né? Do ônibus elétrico. A gente tem um ônibus elétrico de um lado e do outro lado a gente tem toda a estrutura. Isso é bem legal. Ali, fica à vontade de filmar aí e o Mike vai explicando para a gente. Tá, aqui a gente chama de rack traseiro, né? Essa torre na vertical aqui é o rack traseiro e a continuação do chassi do ônibus. Então, nesse rack traseiro a gente tem baterias, tem inversor, que eu já observei. Esses elementos aqui que compõem, sai de cena toda a parte da combustão e entra todas as funcionalidades elétricas, né? Exatamente. Começa aqui pelo carregador, né? Você não tem mais a tomada, o lugar de colocar o diesel. Você tem o plug de carregamento. Perfeito. É um plug padrão CCS2. E um detalhe, né, do acesso, esse nível de carregamento aqui, até quanto que ele aceita? Ele aceita até 150 kW. É bem importante a gente falar sobre isso. Essa configuração que a gente tem aqui, para explicar melhor os detalhes, o que são esses componentes, cabeamento aqui laranja, sempre alta tensão, né? Exatamente. Aqui a gente está vendo 2 baterias de alta tensão colocadas aqui na transversal, um controlador de fluxo de energia que une essas 2 baterias de alta tensão. O que você falou, todo o cabeamento laranja é alta tensão, no nosso caso 665 volts nas baterias. Aqui no canto superior esquerdo a gente tem um sistema de arrefecimento com ventiladores, radiador. Toda a parte de arrefecimento aqui, que é um dos itens de manutenção até de um ônibus como esse, né, de um veículo elétrico, né, a parte de arrefecimento. Né? Exato, exato. Esse sistema de arrefecimento, ele refrigera o motor de tração, os motores elétricos do compressor de ar e do ar-condicionado. E a gente também tem o ar-condicionado no teto, não dá para ver aqui,
que refrigera todo o interior do veículo e as próprias baterias. Tá, o ar-condicionado vai no teto e as baterias também na parte superior, trazendo aí uma certa estabilidade maior para o ônibus. Somadas a essas duas que eu falei. De forma modular isso também, De né? forma modular, exatamente. Você consegue uma autonomia aqui, 250, 300 quilômetros? Sim, é sempre um range, dependendo muito da aplicação, mas esse é um bom número. Perfeito. Passando aqui pela estrutura, você falou aqui dessa parte que tem de materiais, mas os motores elétricos estão próximos das rodas aqui. Sim, são 2 motores que entregam até 340 cavalos e 970 Nm. Aqui eles têm só para fazer uma analogia, uma construção um pouco diferente do veículo a combustão, né? Eles conversam com um inversor de frequência e esse inversor conversa com a bateria. Então a bateria ela tem uma corrente contínua, que ela é transformada em alternada pelo inversor e entregue aos motores de tração. Numa regeneração é o contrário, o motor ele gera em AC ou alternada, o inversor converte e carrega a bateria em DC. A gente observa que em alguns veículos o pneu para um carro elétrico é diferente. No caso do caminhão, do ônibus, existe alguma diferenciação, não? Existe, esse é um pneu de carga um pouco mais elevada, a gente aumentou um pouco o PBT do ônibus para 21,2 toneladas, 13 atrás, 8,2 na frente. E são pneus para aguentar esse novo PBT. Essa estrutura de reforço que tem aqui é apenas a nível de teste ou tem uma aplicação também? Esse é um módulo de transporte que ele é retirado no momento do encarroçamento e serve só para proteger a estrutura mecânica do chassi antes de encarroçar. Depois aqui nessa parte também? Aqui é a caixa de ferramentas, que tem alguns componentes de teto, o encarroçador monta também e devolve. Já aqui na frente? A caixa, né? Monta os componentes e devolve a caixa. Tá, aqui na frente a gente já é tudo mais similar com o que a gente encontra no dia a dia? Mais similar com exceção do painel de instrumentos. Você não tem mais o conta-giros, né? O medidor de rotação. Você tem um display de potência, onde vai para um lado se você estiver tracionando e para um outro lado se você estiver regenerando, de modo que permite o condutor a saber se ele está economizando energia ou gastando energia. Chega a ter algum modo de regenerar mais ou menos, por exemplo, é um padrão? A gente tem uma alavanca à direita que ele controla a intensidade da regeneração e quanto mais ele regenerar, mais ele carrega a bateria e maior a autonomia do ônibus. Perfeito. Autonomia que a gente pode esperar aqui, você já falou, o tempo de carregamento que a gente pode precisar. 2 horas e meia, 3 horas, nessa potência que eu falei de 150 kW. Tá bom. Algo mais que a gente queira destacar? Aspecto de manutenção, muitas vezes o pessoal pergunta também, porque é bem diferente. Aqui a gente já observei que tem bem menos peças quando compara com o veículo diesel. É um veículo elétrico, então ele tende a ter menos manutenção, porque tem menos componentes. O que eu gostaria de destacar nesse EO500U é a autonomia que ele tem, que é uma das melhores do mercado, se não a melhor do mercado, em testes aí já comprovados. Ele tem uma bateria de última geração e um bom consumo de energia, porque a gente controla todos os consumidores, inclusive o ar-condicionado. É um item que é diferente, né? Eu notei na explicação de vocês que o ar-condicionado foi desenvolvido aqui pela Mercedes. Para atender esse modelo, porque ele consome muita energia. Então, controlando esse consumo, a gente consegue garantir uma eficiência energética boa, né? Somando tudo isso com essa bateria de maior capacidade, a gente tem uma autonomia melhor. Um desenvolvimento produzido aqui no Brasil, mas um desenvolvimento tem uma parceria entre Brasil, Alemanha, Turquia, outros países participando. Exato. Também, né? Ele foi liderado pela Engenharia do Brasil, mas a gente tem a experiência do Excitaro desde 2018 lá na Alemanha, onde a gente conseguiu não partir do zero, conseguiu já partir de uma boa base de conhecimento, principalmente componentes de alta tensão. Perfeito. Agradecendo aqui as imagens do Ale, ao nosso amigo aqui, o Mike, mostrando para vocês um pouquinho mais em detalhes a estrutura do ônibus elétrico que já é fabricado aqui no Brasil, na fábrica da Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo. Obrigado, hein? Muito Sucesso. obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, pessoal, a gente teve a oportunidade também de conhecer a linha de produção do ônibus elétrico aqui na fábrica da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo. Uma linha de produção em Y que é totalmente automatizada. A fabricação em série do chassi de ônibus elétrico com baterias da marca já é uma realidade na linha de produção 4.0 da moderna fábrica da empresa. A linha de montagem foi renovada em 2017 e dentro do plano estratégico de 10 anos, o modelo elétrico já estava contemplado e foi desenvolvido de forma integrada com a Alemanha.
A marca, em parceria com o Senai, também realizou um forte investimento na capacitação dos funcionários nos últimos 2 anos, conforme o posto de montagem e acesso durante a produção a áreas de alta voltagem, de acordo com o nível de energia do veículo durante todo o processo. Durante a fase de validação, a Mercedes-Benz investiu cerca de 120 mil horas de engenharia brasileira no projeto, com 4 protótipos. Uma outra importante ferramenta utilizada pela Mercedes é a realidade virtual em seus processos de desenvolvimento de produtos. O objetivo é obter a otimização dos recursos e maior qualidade das propostas apresentadas por seus engenheiros e projetistas, por meio de imersão em um ambiente digital, visão antecipada do processo de manufatura e principalmente mitigação de riscos de acidentes. Quando comparamos o ônibus elétrico com uma versão similar a diesel, o valor de aquisição é próximo de 3 vezes o valor para aquisição com motorização diesel. Ou seja, um ônibus elétrico equivale nesse momento a 3 com motores diesel, mas a vantagem vem no custo operacional. A Mercedes destaca entre os diferenciais do seu ônibus elétrico a autonomia devido à bateria com alta densidade de energia e que o consumo de energia otimizado, com total atenção aos consumidores, por exemplo, do sistema de ar-condicionado ou mesmo do controle de tração e auxiliares. O EO 500U possui VBT de 21,2 toneladas, eixo dianteiro com suspensão independente, o que reflete em mais conforto e o melhor, já está credenciado para o Finame baixo carbono. Para saber mais detalhes, acesse o mecanicaonline.com.br. As primeiras 50 unidades já devem entrar em operação no início de 2024 em São Paulo. E o Chile será o próximo país da região a receber uma unidade do ônibus elétrico para demonstração a clientes, gestores de transporte coletivo e parceiros da Mercedes. Durante a coletiva de imprensa, aproveitei para saber sobre a capacidade de produção, o custo de aquisição e operacional e também sobre a utilização do GNV, o gás natural veicular, ou mesmo o GNL, como energia de transição. Boas perguntas, mas foi um show de perguntas aqui. Eu já esqueci. Eu vou dizer para ele, capacidade de produção, a gente não pode falar. Uma eliminou aí que eu não estou podendo falar aí da produção, não é possível. Mas é o suficiente, o Sérgio mencionou isso algumas vezes. Nossa capacidade produtiva é suficiente para atender a demanda do Brasil. E para a exportação, são esses países que a compram da gente aqui, né? Bom, sobre custo, você me falou sobre custo operacional. Embora o veículo ele tenha um preço de aquisição 3 vezes maior do que o veículo a diesel, a operação dele também é mais barata do que a operação do veículo a diesel. Então, só para você ter uma referência, se você gasta de 10 a 12 mil reais por mês por carro a diesel, você vai gastar 4.500 reais por mês de energia elétrica. Agora, obviamente, isso vai depender do contrato, das flutuações dessa energia, assim como também tem flutuação aí do preço do diesel, mas isso é só um parâmetro para você ter uma ideia, né? Depois você tem todo o custo, o TCO ao longo de um período, e pelos cálculos a gente entende que entre 10 e 13 anos de operação você tem o retorno desse investimento. A outra pergunta que você fez, qual? GNV, GNL, de repente, como energia de transição. Por que a gente não investe no gás? Porque o gás, ele não é uma tecnologia que emite zero, né? NOx, material particulado, então ela não é uma fonte, né, de energia totalmente limpa, e ela tem um custo de investimento de infraestrutura muito alto. Então a gente entende que para aqueles lugares que não tem o gás passando, uma operação específica
específica, por exemplo, coleta de lixo, que o cara consegue extrair o gás ali da operação de lixo dele, gás metano, sei lá, né? Então, se não for uma operação dessa muito específica, ele se torna inviável, porque ele precisa de um investimento muito alto, que aí é melhor você migrar direto para o elétrico. Então, de soluções que a gente considera ponte, eu acho que o diesel verde é o mais interessante, porque você pode aplicar até 100% num produto que já está lá Euro 5 e ele pode reduzir para praticamente zero CO2. Então, é uma ótima alternativa. Mike, você quer acrescentar alguma coisa do TCO? Acho que é isso mesmo, né? Quanto mais o operador rodar, mais vai diminuir a conta. Agora, como o Walter falou, é um desafio, né? Nos nossos números, de 10 a 13 anos. No contexto de serviços inovadores, a marca está dando novos passos na consolidação do FleetBus, uma solução exclusiva de telemetria e conectividade da Mercedes-Benz no Brasil para a gestão de frotas das empresas de ônibus, que vem sendo utilizada de forma piloto por algumas empresas. Literalmente é mecânica online. Vamos conhecer na prática o funcionamento. Hora de falar literalmente de mecânica online, de manutenção e redução do custo operacional. Muitas vezes a gente fala de ônibus elétrico, caminhão, mas existem soluções e tecnologias que podem ajudar nessa redução do custo operacional. Vou aproveitar aqui o evento da Mercedes-Benz para conversar aqui com o Vladimir. Tudo bom, Vladimir? Tudo bem, Tarcísio? Vamos ver um pouquinho do FleetBus aqui. O que é que esse sistema oferece e como que a gente pode vir a utilizar para reduzir os custos de manutenção operacionais? Bom, o FleetBus é uma ferramenta de telemática ou de telemetria e conectividade de fábrica da Mercedes-Benz do Brasil. Nós estamos vivenciando um momento onde cada vez mais diminui o número de passageiros, o custo operacional não para de subir e a tarifa se permanece estável. Então, seja no segmento urbano, no segmento rodoviário ou no segmento de fretamento, acontece essa métrica, né? Então é sempre muito importante que as empresas adotem ferramentas de gestão que apoiem na redução do custo operacional. E essas ferramentas aqui a gente acessa como? Como é que a gente pode utilizar? Vou mostrar para vocês. Essa ferramenta, ela é uma ferramenta de telemetria. Então, o que é telemetria, Tarcísio? Vamos falar um pouquinho sobre isso. É remover ou se conectar aos dados, né, aos computadores de bordo do veículo, pegar essas informações, mandar para um servidor e aí na sua base, numa base local, você consegue emitir relatórios e entender o que está acontecendo com o veículo em tempo real. Então nós estamos trazendo para o mercado uma série de inovações, né? Nós trazemos ferramentas já conhecidas, como por exemplo, gestão de falhas e eventos geolocalizados, análise de performance dos motoristas e dos veículos, mapa da rota percorrida, cerca eletrônica, integração com sistemas externos, exportação de dados. E a gente traz também novidades como a possibilidade do frotista criar os seus próprios eventos, parametrizar os seus sintomas de falha, fazer o diagnóstico do veículo em tempo real e ainda, de quebra, a gente armazena todo o histórico de informações do CAN em nuvem. Então, se houve uma falha e a gente quer entender o que levou àquela falha, a gente tem todo o histórico desses dados. Isso permite ao frotista tomar ações e decisões nos seus planos de manutenção para que isso não se repita. Com isso, a gente pode reduzir, por exemplo, o tempo de manutenção ou mesmo vir aumentar o tempo de manutenção necessário? A gente consegue evitar paradas não programadas. Como nós monitoramos o desempenho do motorista, como ele está conduzindo o veículo, nós conseguimos reduzir o consumo de combustível, a gente consegue estratificar os eventos que estão ocorrendo, né? E melhorar o plano de manutenção, para que as paradas sejam mais efetivas e não ocorram paradas não programadas. Maior disponibilidade aí do produto, né? É o retrato da situação, reduzir o TCO e entregar maior disponibilidade do serviço. Nessa sua apresentação, tem mais algum exemplo prático aí que a gente possa aproveitar para explorar, não? Tem sim, tem uma tela aqui que é muito importante a gente mostrar, né? Se a gente detecta que um veículo está emitindo algum alerta, o frotista tem como selecionar o veículo, ele seleciona o veículo e aí imediatamente ele já começa a receber informações do veículo, aonde ele está,
qual é a velocidade, a temperatura da bateria, o estado de carga da bateria e se tiver alguma falha ela vai aparecendo aqui em tempo real. Você quer ver esse aqui funcionando em tempo real? Vamos sim. Posso mostrar para você? Claro. A gente vai sair do PowerPoint agora e a gente vai para o servidor, porque PowerPoint aceita tudo, né, Tarcísio? Perfeito, literalmente mecânica online aqui na prática. É isso que, na minha leitura que eu estou tendo aqui, que a gente está tendo, vai acompanhar todo o veículo na prática. Acho que é isso que você vai conseguir aqui. Daí. A gente vai Vou mostrar para aqui vocês na mecânica prática online. o que acontece. Bom, aqui é o nosso dashboard, né? Deixa eu colocar em tela cheia aqui para ficar maior para vocês. Aqui a gente tem nesse instante 37 veículos, 13 ativos, tá? E se eu quero, suponhamos, eu ver um veículo aqui que está emitindo um alerta de falha, eu posso vir aqui, chamar ele no sistema. Então imagina um CCO que tenha o poder de entender o que está acontecendo com o veículo naquele momento, né? Seleciono o veículo e aí ele carrega a informação de onde o veículo está, ele mostra um playback acelerado dos últimos 5 minutos da operação e depois ele começa a cada 1 segundo trazer a informação atualizada para a gente. Mecânica online, literalmente, Vlad. Mais do que isso, você quer ver passar o scanner no veículo em tempo real? Imagina daqui, ó, esse veículo está operando no Rio de Janeiro, né, uma frota piloto de um cliente parceiro nosso. Eu posso segurar aqui, ó, visualização de sinais e a gente vê até 6 sinais simultâneos na tela na tela como se estivesse fazendo o scanner do veículo pela porta OBD, porém sem fio. Tudo isso então a gente vê em tempo real aqui, né? Temperatura externa, temperatura do óleo, temperatura do líquido de arrefecimento, velocidade, mas outros sinais podem ser vistos como pressão de freio, pressão do óleo, pressão de turbo, tudo isso a gente pode enxergar à distância com o intuito de tomar a decisão correta. Devo parar a operação ou posso seguir em segurança? Né? É uma maneira da gente tomar decisão baseada em dados. Perfeito, Vlad. Muito obrigado aí pela apresentação aqui no Mecânica Online, literalmente, você conhecendo mais na prática. Eu vou voltar aqui com a tela com o Vlad. Valeu, pessoal. Quer saber mais? Acesse mecanicaonline.com.br que eu mostro tudo lá para vocês. Um abraço. Valeu, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. E para concluir, claro, é importante saber sobre a expectativa do mercado e o que esperar mais para frente. A expectativa que a gente tem sobre a eletrificação dos veículos, ela é bastante grande, viu? É uma tecnologia nova aqui no Brasil. Essa primeira fase a gente está adquirindo 8 veículos. São 8 veículos padrão, né? A previsão de entrega é até o final de dezembro. A gente pretende iniciar o mês de janeiro já com a operação desses veículos. São 8 veículos e esses veículos vão ficar numa operação de uma linha específica aqui próximo à represa Guarapiranga. Pretendemos, a gente tem uma previsão aí de comprar mais 60 veículos em 2024 e mais alguns veículos em 2025 também. Já está projetado aí no nosso orçamento. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, sistema de alarme, detecção de incêndio, provedor de internet, automação residencial, concertina, controle de acesso, comunicação, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652, Tamarineira, Rua Jamaica, 150B, em Ribeira. Avenida Campina Grande, 689, Caruaru. Rua João Bernardo de Albuquerque, 140, João Pessoa. Fone 4062-9205, Recife, 3142-1707, João Pessoa. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas squeeze e estampas em almofadas e camisas.
A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, nas Graças. Telefone 3426-9508. Chegou em Casa Amarela a Infocel Games. Toda a linha completa de teclados, mouse, fone de ouvido, roteadores, pendrive, TV Box e mais de 1000 itens de tecnologia. Na Infocel Games montamos seu PC Game em até 10 vezes sem juros. Também assistência técnica para seu celular, tablet, computadores e notebook. Tudo com qualidade, agilidade, melhor preço e garantia. Fica na Estrada do Arreal 3863, em frente ao Santander. Fone Zap 997701570. Multioffice Escritório Virtual há 23 anos no mercado. Dispõe de uma equipe treinada e especializada. Oferece atendimento telefônico, salas executivas e de reunião, estações de trabalho, endereço empresarial ou fiscal, secretárias e recepcionistas, motoboy e internet. A empresa conta com 3 unidades, Casa Forte, Olinda e Paulista. Obtenha orçamento sem compromisso pelo fone 3265-9400 ou pelo WhatsApp 999-879616. A Quick Lube transforma a experiência de troca de óleo, filtros e serviços automotivos, sistema de freios, direção hidráulica e câmbio automático do seu carro em um momento agradável, oferecendo produtos e serviços de alta qualidade. Evite transtornos e aumente a vida útil do seu veículo, fazendo a revisão periódica na Quick Lube, de segunda a sexta, de 8 às 17, sábado de 8 às 12, Estrada do Encanamento 632, Casa Forte, fone 4042-9300.